Estudo Bíblico Levítico 6, versos 1 a 7. Continuando o capítulo anterior, esse trecho retoma o pecado por ofensa a alguém, com a restituição mais o acréscimo de 1/5, verso 5, do que foi defraudado, que deve acompanhar o sacrifício, Mateus 5, 24. Versos 6, 8 a 7, 38. Tendo se dirigido aos leigos a respeito das leis dos sacrifícios, Moisés agora dirige-se aos sacerdotes, especialmente sobre o direito deles a uma partilha nos sacrifícios. Estas são as instruções adicionais para regulamentar as ofertas anteriormente descritas, agora referindo-se à participação dos sacerdotes e à dos ofertantes naquilo que doutrinariamente já foi definido. O tema é a carne dos animais que se oferecia nessas ocasiões. Versos 8 a 13. A lei do holocausto. Agora Deus se dirige aos sacerdotes, Arão e seus filhos, verso 9, que têm de executar esses rituais. Estas instruções são prestimosas para entendermos mais acerca do sistema sacrificatório levítico e sua significação. Verso 11. O sacerdote que tinha a obrigação de limpar as cinzas do altar, depois de ter sido oferecido um holocausto, usava para isso vestes especiais, calças e túnica de linho laváveis que se usavam tão somente para o contato direto com o altar. Quando removia as cinzas cada manhã, deixava-as ao lado do altar, trocava suas vestes, colocando as roupas normais de sacerdote e depois removia as cinzas para algum lugar limpo e não para um depósito de lixo que seria considerado impuro fora do arraial. Nota: muitos ficam surpresos ao constatarem quanto espaço é dedicado na Bíblia à roupa, ainda mais quando diz respeito às vestes dos sacerdotes. A ideia transmitida é que nossa aparência perante Deus é importante. Essa verdade é mais desenvolvida no Novo Testamento e na himnologia cristã. Jesus falou sobre a necessidade de veste nupcial, Mateus 22, versos 11 a 14. Em Apocalipse, somos aconselhados a comprar vestes brancas, Apocalipse 3, 18, e a guardar as vestes, Apocalipse 16, verso 15. O registro bíblico também afirma que a noiva do Cordeiro se veste de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, Apocalipse 19, 8. Assim, o assunto tratado em Levítico diz respeito à roupa do mediador que fica entre Deus, em sua santidade, e o adorador. Verso 12. O fogo, pois, sempre arderá. Essa ação talvez fosse prescrita como um lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação contínua. As ofertas contínuas, que se ofereciam 2 vezes por dia, sem falta, eram uma expressão da dedicação de Israel ao seu Deus. Verso 13. O primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício depois da consagração formal de Arão como sacerdote foi ateado por Deus, capítulo 9, verso 24. Essa origem sobrenatural do fogo no altar serve para nos ensinar que, se um sacrifício pode ser feito pelo homem, é só a graça de Deus que a consome, que o torna aceitável, que faz dele um meio de expiação. Nenhum fogo veio pelo homem, poderia ser usado no altar do Senhor, e por isso mesmo é que era tão importante que os sacerdotes conservassem sempre acesa a chama que veio a existir de maneira tão notável. O pecado de oferecer sacrifícios com fogo estranho, fogo ateado pelos homens e não por Deus, foi justamente o que provocou a morte de Nadab e Abiú, capítulo 10, versos 1 e 2. Nota: acerca do fogo, Maiklin comenta: o fogo chama a atenção dos cristãos para o sacerdócio eterno do Senhor Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote,
que vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. E é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 6. Ele oferece sua obediência eterna ao Pai, um sacrifício aceitável em benefício de todos. Ele é o sacerdote e sua obediência e seu amor perfeito a Deus são o Cordeiro. Estes ele oferece em nome de todos os homens, porque não se envergonha de lhes chamar irmãos. Hebreus 2, 11. Versos 14 a 23. A lei da oferta de manjares. O sacerdote tinha de pegar um punho cheio, verso 15, da oferta de manjares com seu azeite, óleo e incenso e oferecer como memorial. No pátio da tenda, o principal sacerdote e seus filhos comeriam o restante, verso 16, da oferta de manjares sem levedura, verso 17. Os versos 19 a 23 descrevem a oferta especial de Arão e de seus filhos. Essa oferta era apresentada pelo sumo sacerdote a favor de si mesmo e a favor de todos os sacerdotes. Portanto, tinha de ser totalmente queimada, verso 22. Os sacerdotes tomavam parte nas coisas santíssimas oferecidas pelos outros. Não podiam participar das ofertas feitas por eles mesmos e para eles, verso 23. Verso 18. Todo varão. Essa expressão se restringe aqui aos homens que serviam no culto do tabernáculo. Antes de atingirem a idade de 30 anos, os homens não podiam entrar no lugar santo. Números 4, verso 3, 23, 30 e 39. Tudo o que tocar, só uma pessoa dedicada, santa, podia participar. Há quem interprete dessa forma. Tudo que tocasse as coisas santas deveria ser santo. Isaías 52, 11. Outros entendem também que essa expressão deve se referir às pessoas separadas para o serviço no tabernáculo. Os únicos que tinham licença de tocar nas coisas do tabernáculo e que também tinham o privilégio de comer dessa oferta. A referência de Jesus ao poder de o altar santificar uma oferta, Mateus 23, 19, indicaria que estes dois pontos de vista estão corretos. Versos 24 a 30. A lei da oferta pelo pecado. A expiação do pecado ou oferta pelo pecado também era coisa santíssima, verso 25, e tinha de ser comida pelos sacerdotes no pátio da tenda da congregação, verso 26. Nenhuma pessoa impura podia tocá-la. Todos que a tocassem ficavam santos e tinham de ser consagrados a Deus. Toda roupa manchada com o sangue da oferta pelo pecado tinha de ser lavada no lugar santo, verso 27. Quando o sangue da oferta pelo pecado fosse aspergido no propiciatório dentro do Santo dos Santos, a carne se tornaria muito sagrada para consumo humano e, portanto, deveria ser totalmente queimada, verso 30. Verso 26. As ofertas que se comiam no lugar santo eram: 1. O que ficasse das várias ofertas de manjares depois de queimada a porção memorial. Capítulo 2, versos 1 a 10. 2. A carne e não a gordura. Capítulo 4, 26. Das ofertas pelo pecado, versos 26 e 10, verso 17, e das ofertas pela culpa, capítulo 7, versos 5 e 6. 3. A carne do sacrifício de ações de graça da oferta pacífica, capítulo 7, versos 15 a 17. 4. O que sobrasse do cestário de azeite que o leproso oferecia, capítulo 14, versos 10 a 20. 5. Os 2 pães a serem movidos, capítulo 23, versos 17 a 20. 6. Os pães da proposição, capítulo 24, versos 5 a 9. Verso 28. O vaso no qual a carne era preparada para os sacerdotes tinha de ser quebrado se fosse de cerâmica, ou esfregado e lavado com água se fosse de cobre, bronze. Um vaso de louça não vitrificada absorveria alguns sucos
não podendo ser lavado ao ponto de ficar bem limpo, como ocorria com o bronze.